Meus queridos irmãos e amigos, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Quero convidá-los nesta noite a refletirmos acerca de um texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 2, versículos de 8 a 11, que é a carta à igreja de Esmirna. E o tema que nós suscitaremos sobre essa carta é Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. Vamos, portanto, à leitura do texto. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Amém. Vamos orar. Pai de amor e graça, queremos pedir a tua orientação, direção para a exposição das Escrituras hoje, suplicando ao Senhor que as utilize graciosa e fielmente para edificar o coração do teu povo. Peço a mim que o Senhor me conceda, ó Deus, a oportunidade de ser fiel na exposição desse texto. Peço por mim, para que o Senhor me dê essa graça de ser fiel à exposição das Escrituras hoje e que o teu povo seja de fato fortalecido na fé. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, será que é impossível ser fiel e fiel até a morte no mundo que persegue a igreja? A resposta é sim. Há um fato, queridos, formidável no sofrimento pela fé. Ele sempre revela quem ama a Deus verdadeiramente e quem apenas é um simpatizante de nosso Senhor Jesus. Hoje nós veremos, meus queridos, uma igreja sofredora, perseguida, pobre, caluniada, aprisionada, enfrentando a própria morte, mas apesar de tudo, mantendo-se fiel a Cristo. Com estas palavras, o reverendo Hernandes Dias Lopes introduz seu comentário da carta a Esmirna. Ele nos lembra que esta igreja somente recebe elogios de Cristo. Convido-vos a conhecermos Cristo, aquele que morreu, mas ressuscitou. Um dia também ressuscitaremos com ele, se formos fiéis até a morte. O texto sagrado diz: o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Tudo o que Jesus diz nesta carta, queridos, tem a ver com a cidade e com a igreja de Esmirna. Por isso mesmo, precisamos saber um pouco mais acerca dos esmirnienses para que possamos compreender a mensagem de Cristo a esta igreja. E a primeira questão que queremos tratar hoje é exatamente esta: a quem esta carta é endereçada? Irmãos, nós estamos diante de uma carta endereçada a Esmirna. E conforme nós podemos perceber, já explicamos noutras ocasiões que essas cartas são endereçadas a priori aos anjos das igrejas do livro de Apocalipse. E o anjo da igreja, nesse contexto, é o pastor de Esmirna. Era ele quem deveria receber esta carta e transmiti-la ao rebanho naquela cidade. Era ele o mensageiro que deveria apacentar a igreja naquele lugar e deveria fazê-lo
pela exposição fiel à palavra de Deus. Nós lemos acerca disso em Apocalipse 1:20, que diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Esmirna, queridos, a cidade de Esmirna ficava a cerca de 55 quilômetros ao norte de Éfeso, e era, como Éfeso, um porto marítimo muito próspero. Tal riqueza e prosperidade fizeram com que esta cidade disputasse com Éfeso a honra de ser a principal cidade da Ásia. Esmirna, antes de Roma ser uma grande potência mundial, já lhe havia dedicado um templo para o seu louvor, e isso fez de Esmirna um lugar de adoração ao imperador, muito antes de Domiciano instituir essa prática como obrigatória em todo o império. 26 anos antes de Cristo, Esmirna alcançou a preeminência de obter o direito de construir um templo de culto ao imperador Tibério. Esmirna, mesmo antes de Roma atingir toda a sua glória, já lhe era a aliada mais fiel, e Roma reconhecia isso muito bem. Além disso, sua localização era privilegiada, pois ficava em um braço do Mar Egeu e reivindicava o direito de ser a primeira cidade da Ásia em beleza e grandeza. Só para vocês terem uma ideia, arqueólogos e historiadores a descrevem como uma cidade gloriosamente pitoresca que se inclinava do mar, e seus esplêndidos edifícios públicos, situados no cume da colina Pagos, formavam o que se chamava a coroa de Esmirna. Havia uma brisa oriental que se chamava Zéfiro, vinda do mar durante o ano inteiro, fazendo dela uma cidade fresca e amena, mesmo durante o verão. E aí, queridos, por que tudo isso é importante a entendermos o texto? Tentem imaginar, por alguns instantes, quão amargo foi para Roma ver a chegada do Evangelho em Esmirna. Isso se deu provavelmente 40 anos antes desta carta ser escrita por João, ditada por Jesus e endereçada à igreja de Esmirna. E aí não sabemos com plena certeza quando ou como isso ocorreu, mas a teoria mais aceita é a de que Paulo tenha plantado essa igreja durante a sua 3ª viagem missionária entre os anos 53 e 56 depois de Cristo. É bem provável que Esmirna seja resultado do trabalho missionário do apóstolo Paulo. A referência contida em Atos 19:10 é um forte indicativo disso. O texto de Atos diz que a pregação ali de Paulo durou por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto a judeus como a gregos. Então, de Éfeso, Paulo proclamou o evangelho em toda a região ali da Ásia. E esta carta está sendo escrita por outro apóstolo, o apóstolo João. Ele a está escrevendo por volta do ano 96 depois de Cristo. O culto ao imperador estava oficialmente instituído agora, e a igreja estava sofrendo uma dupla perseguição. De um lado, a sociedade esmirniense, rica e poderosa, com maciço apoio de Roma, perseguia de morte os crentes de Esmirna caso se recusassem a adorar o imperador. Do outro lado, havia a sinagoga judaica de Esmirna, que não aceitava a ideia de que Jesus fosse Cristo e Senhor. Os judeus eram terríveis opositores dos cristãos naquele período e naquela cidade. Por isso, Jesus os chama nesta carta de sinagoga de Satanás. E esta era a terrível situação da igreja de Esmirna. Todavia, mais impressionante é quem está escrevendo a Esmirna. E aí o verdadeiro autor desta carta não é
a priori o apóstolo João. O verdadeiro autor desta carta é Jesus. João é quem a redige, é quem a escreve para enviar às igrejas da Ásia Menor. Mas quem está dando ordens para que esta carta seja escrita é o nosso Senhor e Salvador Jesus. E esse Senhor Jesus se apresenta como aquele que morreu, mas está vivo. E por que Cristo se apresenta dessa forma a Esmirna? Queridos, nós já sabemos que a carta foi escrita pelo apóstolo João, enquanto estava prisioneiro da ilha de Patmos, e acerca disso nós podemos ler no capítulo 1 de Apocalipse, versos 9 a 11, que dizem: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, queridos, segundo João mesmo diz, era domingo e ele deveria escrever 7 cartas de mesmo teor para as 7 igrejas da Ásia Menor. Mas o detalhe mais importante é que, embora seja João quem escreve, o autor é Jesus. Isso é simplesmente incrível, pois há 7 cartas na Bíblia cuja autoria é diretamente de nosso Senhor Jesus. E observem vocês como ele se preocupa em consolar e fortalecer sua igreja sofredora. Vejam como ele se apresenta na carta. Olhem o verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, ao pastor da igreja em Esmirna, escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Perceberam? Jesus se apresenta como quem morreu e venceu a morte, como quem morreu e ressuscitou. E por quê? Porque os crentes de Esmirna também estavam sendo mortos por causa de sua fé. Por causa do Evangelho, estavam sendo perseguidos de morte, mas não deveriam temer a morte, pois o autor da carta também morreu, mas agora vive. É como se Jesus estivesse relembrando a sua igreja de tudo aquilo que ele próprio havia lhes ensinado quando esteve entre nós. Jesus disse e João registrou no seu Evangelho. Capítulo 11, verso 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Lemos também em Lucas 12, 4. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. E em Mateus 5, de 11 a 12, lemos: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. E quero ainda trazer a lume o texto que está em Mateus 10, de 16 a 42. Nesse texto, Jesus diz: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vejam o que Jesus orientou. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome.
Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Por que estou citando todo esse texto? Porque a Igreja de Cristo, queridos, conforme todos os textos que nós lemos agora há pouco, é uma igreja chamada para servi-lo às expensas da morte. Então, queridos, ser cristão é difícil mesmo. Ser um cristão fiel é estar em face da morte constantemente. Somos chamados a amar Cristo, ainda que o preço desse amor seja a nossa própria vida. E Cristo sabe o que a igreja de Esmirna está passando. Cristo também conhece o teu sofrimento e sabe as tuas lutas. Cristo também sofreu e sofreu até a morte. Cristo morreu, mas vivo está. Aleluia por isso. Não nos esqueçamos jamais da grandeza que nos é revelada no versículo 11 desse texto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Já respondemos a quem a carta foi endereçada a uma igreja sofredora, a uma igreja que está vendo seus membros sendo perseguidos de morte, mas quem escreve a carta diz: não tenham medo, eu sou aquele que morreu e ressuscitou e vivo está. Nós não servimos a um Deus morto, meus amados, mas a um Senhor vivo e verdadeiro. E agora nós precisamos compreender qual é a mensagem de Cristo à sua igreja. E aí, o que Cristo diz a Esmirna? A mensagem de Jesus para Esmirna é dupla. De um lado, é uma mensagem de conforto, e por outro lado, é uma mensagem de esperança. Primeira parte dessa mensagem diz que Cristo conhece a nossa tribulação, pobreza e profanação. No verso 9, podemos ler:
Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. O sofrimento enfrentado pelos crentes de Esmirna não era ignorado por Jesus. Quando sofremos por certo tempo, queridos, somos tentados a nos perguntarmos onde está o nosso Deus. Por que Ele permite que soframos tanto? Será que Ele não nos vê? Amados irmãos, é claro que Ele nos vê. Ele sabe pelo que passamos e no tempo certo nos fará a devida justiça. No final do versículo 10, Ele mesmo diz: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." William Hendrickson, comentando que a pobreza vivida pela igreja de Esmirna era extrema. Essas pessoas eram com frequência despedidas de seus empregos em decorrência de sua conversão. Além disso, já eram materialmente pobres e fazer-se cristão era, do ponto de vista terreno, um verdadeiro sacrifício, ou seja, pobreza, fome, aprisionamento, com frequência a morte, por meio de feras ou de estaca de tortura. Na carta, Cristo está dizendo a Esmirna para não ter pena de si mesma. Não deveriam ter autocomiseração, pois até podem parecer pobres, mas na realidade são ricos. Isto é, ricos em bens espirituais, em graça e em seus frutos gloriosos. Não podemos esquecer jamais de Mateus 6,20, que nos diz para ajuntarmos para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. E em Mateus 19:21, disse-lhe Jesus: "Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me." E assim, Lucas também nos diz que o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus, não agrada a Deus. Queridos, lendo esses textos, isso é reconfortante para nós. Sabermos que Deus sabe tudo pelo que passamos e que, na hora certa, nos fará a devida justiça. Louvado seja Deus por isso. Ainda por cima, eles eram perseguidos pelos judeus que não amavam a Cristo. Jesus chama tais judeus de sinagoga de Satanás. Em todo o mundo helenístico, os judeus se reuniam no sábado para adorar a Deus em suas sinagogas. Em suas viagens missionárias pela Ásia Menor e pela Grécia, Paulo ia sempre às sinagogas judaicas para proclamar Jesus como Messias. Mas já que os judeus rejeitaram o Messias, eles não são mais sinagoga do Senhor, mas, segundo esse texto, sinagoga de Satanás. Cristo confronta os perseguidores de Esmirna nessa carta. E Cristo fortalece a fé da igreja de Esmirna, dizendo que para o Senhor, aquela igreja não era pobre, mas rica. Ela não estava morta, mas estava viva. Todos os sofrimentos que recaíam sobre aquela igreja não iriam devastá-la, porque quem está falando é o Deus da vida. É aquele que morreu e ressuscitou e vivo está e pode operar maravilhas no meio daquela comunidade. Cristo, em segundo lugar, diz para não temermos os sofrimentos que virão. Estes judeus da carta, que são sinagoga de Satanás, tinham escolhido Esmirna como local de residência, provavelmente por ser uma cidade comercial. Ali, eles não somente difamavam o Messias, mas também acusavam entusiasticamente os cristãos ante os tribunais romanos. Eles se consideravam sinagoga de Deus e os crentes eram do diabo. Mas é o contrário, eles eram sinagoga do diabo e quem rejeita o Messias e o seu povo não pertence a Deus. Eldon Ladd afirma que os judeus tinham tanta influência junto às autoridades romanas
que algum tipo de perseguição estava iminente. Eles seriam postos em prisão, seriam provados quanto à sua fé, mas Jesus diz que a prova seria de 10 dias, que simbolicamente representava um período curto de provação. Se você olhar, isso está presente no verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Segundo Jesus, alguns seriam mortos, mas não deveriam negar a fé. Deus diz a Esmirna: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Isso não significa meramente ser leal até a morte, mas sim ser fiel, ainda que isto lhe custe a própria vida. Creio que nesse momento Deus estava confortando o anjo da igreja de Esmirna, o qual provavelmente nesse período fosse Policarpo, discípulo do apóstolo João. Policarpo deveria ser um jovem pastor nesse período, e anos depois, em 155 depois de Cristo, esse venerável líder seria, como de fato foi, queimado vivo num poste de tortura. Seu martírio foi emocionante. Foi-lhe exigido que dissesse: César é Senhor, mas Policarpo recusou. Levado ao estádio, o procônsul lhe instou, dizendo: Jura, nega a Cristo, e eu te porei em liberdade. Policarpo respondeu: 86 anos o tenho servido, e ele nunca me fez qualquer injúria. Como posso eu, pois, blasfemar contra o meu rei e meu salvador? Quando outra vez o procônsul o pressionou, o ancião respondeu: Posto que vãmente insistes que eu jure pela felicidade de César, e pretendes ignorar quem e o que sou, ouve-me declarar com toda a intrepidez: eu sou um cristão. Pouco mais tarde, o procônsul respondeu: Tenho feras ao meu alcance, e a elas te lançarei, a não ser que te arrependas. Eu farei que sejas consumido pelo fogo, já que deprecias as feras, caso não te arrependas. Mas Policarpo disse: Tu me ameaças com fogo que queima por 1 hora, mas depois se apaga. Não obstante, ignoras o fogo do juízo vindouro e da punição eterna reservada para os maus. Por que te demoras? Faze o que queres. Pouco depois, as pessoas começaram a trazer a lenha. Os judeus, especialmente, segundo seu costume, assistiram com entusiasmo. Assim, Policarpo foi queimado vivo em um poste. Quando o texto diz ao anjo da igreja de Esmirna, talvez estivesse referindo a Policarpo, e diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ah, meus queridos irmãos, servir a Cristo é tão árduo e difícil. E a Bíblia sempre prometeu que chegariam tempos de dura perseguição ao Evangelho. Tempos onde seríamos postos à prova pela sociedade que nos envolve. Mas é necessário sermos fiéis a Deus, olharmos para o Cristo, que vivo está, venceu a morte. Irmãos, eu quero concluir dizendo que nunca foi fácil ser cristão, mas momentos de luta e perseguição sempre surgiram e sempre surgirão na vida da igreja. Sempre seremos tentados a negar nossa fé, seja pelos sofrimentos ou em face da morte. Quero dizer hoje a você que tem sofrido pela sua fé: seja fiel, meu irmão. Se mantenha firme, minha irmã, até a morte. Você há de receber a coroa da vida. Lembre-se que o Deus que você serve se fez homem, morreu, mas vivo está. Não temas nada nesta vida. Seja somente fiel a Cristo. Ele conhece nossas mais profundas tribulações, mas possui uma herança eterna para você. Não desanime em face dos dias tão difíceis. Cristo te ama.
Cristo ama a sua igreja e Cristo há de preservá-la até o fim. Deus seja louvado. Vamos orar. Senhor, peço que o Senhor console os meus queridos irmãos que passam por provas, lutas, adversidades. Que o Senhor os mantenha fixos em Ti, firmados na Tua palavra e olhando fielmente para o Senhor. Ainda não estamos vivendo o período onde seremos provados pela nossa fé de uma forma como esses irmãos do passado foram. Mas quando esse tempo chegar, que o Senhor nos livre de negar o Teu santo nome e que o Senhor nos mantenha firmes até o final. E certamente, do outro lado, seremos recebidos pelo Senhor. Louvado, exaltado seja o Teu nome hoje e sempre. Amém. Eu quero mais uma vez agradecer por você assistir a palavra do Senhor aqui conosco. Que o Senhor abençoe e fortaleça a sua vida e que você o busque, porque a sua vinda é certa. Não sabemos quando é, mas está mais perto agora do que antes. Deus te abençoe, te guarde, te proteja, sempre.